Nós vamos meditar aqui. Pode baixar para mim. Retorno. Nós vamos meditar na palavra de Deus. E eu quero convidar os irmãos para nós meditarmos agora num texto citado pelo Senhor Jesus, não é? Acerca de um dos 10 mandamentos. A palavra desta manhã, para cada um de nós, tem a ver com esse tema, celebrando a vida, celebrando a vida. Então o texto deve aparecer para você aí no próximo slide, por favor. O texto de Mateus, o capítulo de número 5. Mateus capítulo 5, isso, nós precisamos depois, é bom dizer para os irmãos que nesse momento nós estamos em fase de acabamento em todos os sentidos, né? Em fase de ajustes aqui de todos os detalhes. Então, mexendo numa coisinha e outra, inclusive a questão de projeção, dá uma melhorada no sentido da claridade ali do texto. Eu espero que os irmãos consigam ler comigo Mateus capítulo 5, do verso 21 ao verso 26. Diz assim o texto: vocês ouviram o que foi dito a seus antepassados: não mate. Se cometer homicídio, estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que basta irar-se contra alguém para estar sujeito a julgamento. Quem xingar alguém de estúpido corre o risco de ser levado ao tribunal. Quem chamar alguém de louco corre o risco de ir para o inferno de fogo. Portanto, se você estiver apresentando uma oferta no altar do templo e se lembrar de que alguém tem algo contra você, deixe sua oferta ali no altar. Vá, reconcilie-se com a pessoa e então volte e apresente sua oferta. Quando você e seu adversário estiverem a caminho do tribunal, acertem logo suas diferenças. Do contrário, pode ser que o acusador o entregue ao juiz e o juiz a um oficial e você seja lançado na prisão. Eu lhe digo a verdade, você não será solto enquanto não tiver pago até o último centavo. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Senhor, muito obrigado, porque até aqui foi bom demais adorar, louvar o Senhor. Foi bom cantar louvores ao teu nome. Foi bom ter a oportunidade de expressar os nossos sentimentos e a nossa devoção ao Senhor. Não nos deixe perder de vista, ó Deus, esse brilho, essa beleza, essa maravilha de estar com o Senhor, de perceber a tua presença e de adorá-lo. Obrigado pelas ofertas que foram colocadas aqui na casa do Senhor. E agora, amado Espírito Santo, que a palavra do Senhor encontre um lugarzinho no nosso coração, gerando compromissos para com o Senhor, com o teu reino, mudando a nossa vida. Nós oramos dessa forma, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, celebrando a vida, celebrando a vida. O 6º mandamento, lá de Êxodo 20, verso 13,
diz: não mate. Não mate. E Jesus estava aqui em Mateus 5 tratando disso lá. E alguns anos atrás, a minha família, os meus pais, passaram por uma prova muito grande. História que muitos dos irmãos aqui conhecem, uma provação muito grande, tratamento do meu pai em razão da leucemia, um linfoma não Hodgkin. Foi um momento difícil demais. E tivemos que lidar com lágrimas, com preocupações, com cheiro de morte. Muito difícil. Mas naquele mesmo período, uma irmã minha se engravidou. E daquele dia em diante, começaram os preparativos para receber, para a chegada do bebê, né? Comprar roupinhas e organizar, reformar quarto, né? Essas coisas que, enfim, preparar o berço. Eu me lembro que a minha mãe, à época, pegou uma licença-prêmio e, em razão da licença, ela foi dar uma atenção especial à gravidez, né, da minha irmã e, ao mesmo tempo, um cuidado mais específico para com a vida do meu pai. E lá naquele período, já nos finalmente da gestação, o pré-natal parece que ele é mais constante, né? E parece que é mais frequente, então uma atenção maior e a gente fica percebendo, e nós percebemos muito como é bom cultivar a vida. Como é bom cultivar a vida. Pensando na família nossa, na época, há mais de 15 anos atrás, nós percebemos a luta a favor da vida. Seja do meu pai tentando vencer a leucemia, ou seja da minha irmã na gestação, cuidando, preparando para dar à luz o filho. A expectativa da vida e eu fiquei pensando nisso, sabe, quando mexia aqui nesse sermão, irmãos, e eu olhando para aquela época e para a vida de tantos de nós hoje aqui, irmãos que estão assistindo conosco aí, como é difícil lutar para permanecer vivo, ou para permanecermos vivos. Vivos no sentido mais amplo dessa palavra. Esse sexto mandamento, não mate ou não matarás, ele traz muitas implicações. Muitas implicações. E é claro, eu não quero abordar todas elas e nem estou preparado nesse momento para falar sobre aborto agora, para falar sobre eutanásia, para falar sobre guerra. Mas quero refletir com os irmãos sobre a importância de cultivar ou de celebrar, né? De estar celebrando a vida. Eu me lembro que, numa pesquisa feita pela Unesco, num ano morreram vítimas de arma de fogo no Brasil 42.416 pessoas. Um ano. Sabe o que significa? Por dia, 116 óbitos por assassinato. A segunda maior causa mortes no Brasil são os acidentes de trânsito, conforme algumas pesquisas
que matam mais pessoas do que o infarto, do que o câncer. A segunda causa, então, eu fiquei imaginando assim, a gente deveria cuidar dessas coisas, mas parece que o ser humano não se preocupa muito, porque nós investimos aí, o mundo todo investe pesado em armamento bélico, nas armas de fogo, em tanques, e em tantas outras coisas que só vão prejudicando para tirar a vida das pessoas. E pensando no mandamento sexto, não matarás ou não mate, nós temos um aspecto negativo dele. E o aspecto é muito simples: proibir matar. Jesus ou o Senhor Deus, ali na lei, está dizendo: não mate. Agora, é preciso que a gente perceba o aspecto positivo do mandamento. E o aspecto positivo do mandamento aqui não é apenas não matar, mas é mostrar que Jesus, sendo Deus vivo, é o doador da vida. Ele é o doador da vida, e essa vida foi criada à imagem e à semelhança de Deus. Por isso a importância de celebrar a vida, porque a vida foi dada por Deus. E quando nós olhamos uns para os outros, nós precisamos perceber vida. Nós precisamos que alguém que criou todas as coisas doou essa vida. E essa vida é imagem e semelhança de Deus. Por isso a importância de celebrar a vida. É isso que diz ali em Gênesis, no capítulo 1, né? Quando Deus cria o homem à sua imagem e à sua semelhança. Nesse texto de Mateus capítulo 5, texto que nós lemos, irmãos, nós poderíamos fazer uma abordagem que nós chamamos de uma abordagem mais exegética, mais cheia de pesquisa, com mais explicações do que esse texto trata. Mas eu quero dizer para os irmãos que não é bem esse o objetivo meu. Embora queira explorar o texto, quero trazer algumas coisas um pouquinho mais práticas para cada um de nós. Só lembrando aqui que existe toda uma seção longa em Mateus capítulo 5, que trata de um único tema. Nesse capítulo 5, a partir do verso 17, trata do tema o cumprimento da lei por Jesus. O cumprimento de tudo aquilo que Deus deu lá atrás por Jesus. Além dessa sessão longa, a partir do verso 17 de Mateus capítulo 5, nós vamos encontrar também uma série de 6 exemplos que vão contrastar o ensino de Jesus, o que Jesus ensinou, com a interpretação corrente lá da lei do Antigo Testamento. Um contraste. Os versos 17 a 20, Jesus está colocando lado a lado a lei e os profetas como algo que encontrou cumprimento nele. Ele vai dizer: tudo que a lei disse, tudo que os profetas falaram, apontavam para mim. Eu sou o cumprimento de tudo o que eles falaram. Cumprir é realizar aquilo para o qual as Escrituras apontam. E isso foi feito. Foi isso que Jesus fez. Cumpriu a lei e cumpriu os profetas. Agora, o cumprimento da lei não significa que houve então uma abolição da lei, que ela acabou, que ela não tem mais nada a ver conosco. Pelo contrário, ela continua plenamente cheia, dotada
dotada de autoridade, e ela vai exigir de cada discípulo um respeito total. É por isso que no versículo, aqui no texto de Mateus, no capítulo 5, o versículo de número 18 diz assim, verso de número 18: eu lhes digo a verdade, enquanto o céu e a terra existirem, nem a menor letra ou o menor traço da lei desaparecerá até que todas as coisas se cumpram. Verso 19: portanto, quem desobedecer até ao menor mandamento e ensinar outros a fazer o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Mas aquele que obedecer à lei de Deus e ensiná-la será considerado grande no reino de Deus, no reino dos céus. Jesus está dizendo aqui que ele cumpriu a lei, mas isso não significa a sua abolição. Nós temos que respeitar a lei como discípulos. Então, algumas lições para o nosso coração. E a primeira delas está aí na tela para você. Quero pedir os meninos para colocar para mim. O primeiro ponto, por favor, aproveite a vida. Não sei se você está vendo aqui, porque está claro, né? A gente tem ali coqueiros e tem aquela rede. Aquela rede, você quando vai para a praia, vai para a beira do rio, né? Vai para o mato, vai para a fazenda. Quem não gosta assim de aproveitar a vida? Então, pensando na palavra de Jesus ou no mandamento, eu quero trazer esse primeiro ponto, simples assim para nós. Aproveite a vida. Aproveite a vida. A vida passa, não é verdade? Ela vai passando. Aproveite a vida. Não matar é pensar, é acreditar que a vida é melhor. É melhor viver do que morrer. Pelo menos para a maioria. Talvez não seja para todos, mas para a maioria. Vejam, queridos, que Jesus não diz nesse texto de Mateus capítulo de número 5, ele não diz que a ira conduz ao homicídio. O que Jesus diz é que a ira é uma forma de homicídio. Vocês conseguiram perceber? Mateus capítulo 5, verso 21. Vocês ouviram que foi dito a seus antepassados: não mate, se cometer homicídio estará sujeito a julgamento. Verso 22. Eu, porém, lhes digo que basta irar-se contra alguém para estar sujeito a julgamento. Basta irar. A ira é uma forma de homicídio. Jesus está dizendo aqui, não é apenas não matar, dar um tiro, dar uma facada, atropelar, não é apenas não fazer isso, mas é preciso tomar cuidado com a ira. E celebrar a vida de acordo com esse texto é ir além do que os antigos foram, é ultrapassar o que foi falado pelos antigos sobre não matar. Por isso Jesus diz aqui que nós temos que aproveitar bem a vida. Os irmãos sabem que Jesus não está falando e proibindo a ira justa. Ele não está dizendo que você não tem que se indignar com erros, que você não tem que se indignar com o pecado, com a corrupção. Ele não está falando disso. O que Jesus está condenando aqui é o ódio do nosso coração contra o nosso semelhante. Ele está dizendo: você pode ficar indignado contra problemas e falhas e defeitos, mas você precisa cuidar do seu coração, para o seu coração não odiar, porque esse sentimento mata emocionalmente você. O ódio psicologicamente destrói você. Ele judia de você, mas além disso,
Nós queremos enfatizar, queridos irmãos, nessa ocasião em que a Pipo comemora 46 anos de organização, nesse momento em que nós estamos reinaugurando o nosso templo, claro, com ainda acabamentos para concluir, né? Ainda fazendo a avaliação da nossa acústica, botando essas coisas no lugar, mas nessa ocasião aqui, nós queremos, inclusive pensando nesse período de pandemia, de distanciamento, de isolamento, né? Nós queremos enfatizar a importância da vida que Deus nos deu. Importância, você percebeu a importância da vida que Deus nos deu, sobretudo agora nesse período de pandemia? Gente com medo de morrer, gente com medo de adoecer. Tem alguém aqui que faz tratamento de saúde? Tem alguém? Tem. 90%, 95%, 100%, será? Toma alguma medicação? Procura médico. Por quê? Porque nós queremos a vida. Porque nós entendemos de alguma forma que a vida é importante. Então Jesus está dizendo também: não atrapalhe o seu irmão de aproveitar a vida que ele recebeu das mãos de Deus. E como é que você atrapalha a vida dele? É só dando um tiro, dando uma facada, passando por cima dele com o carro? Não! É você odiando, é você irando contra ele. Como é que você mata alguém? E Jesus trata disso nesse texto. Aproveite bem a vida. Por quê? Porque Deus deu uma vida, e essa vida que Jesus deu para nós precisa ser uma bênção. Essa vida precisa ser uma bênção para você e para as pessoas ao seu redor, irmãos. Gente que passa pela vida sem viver a vida. Se for fazer um balanço da vida, mais reclamou, mais se entristeceu, mais questionou do que viveu, do que celebrou. Se for olhar as fotos, as imagens, as filmagens, as conversas, muitas vezes você vai chegar à conclusão de que não viveu a vida que Deus te deu para viver. E é só uma nessa terra, viu? Nessa terra é só uma, porque tem outra aí depois. Ela emenda uma na outra depois da morte. Você tomar cuidado em relação a isso. Aproveitar bem a vida. E o grande desafio é fazer da sua vida um grande filme. Uma linguagem aqui bastante figurada, né? Um grande filme onde você possa viver intensamente, tendo Deus como protagonista, é claro, mas que você seja aquela pessoa que viva intensamente, sem desistir dos seus sonhos, sem desistir dos seus sonhos, sem dizer assim: para mim acabou. Não, Deus não quer que você apenas não mate nesse sentido do que nós estamos falando. Ele quer ensinar que a vida é boa e a vida é feita para ser vivida ao máximo. Ao máximo. O que significa duas coisinhas simples que você já conhece, mas eu vou só citar para você relembrar. Aproveite as oportunidades. Aproveite as oportunidades. As oportunidades vêm. E como diz um ditado, elas são que nem flechas, né? Ela passa. E pode ser que aquela não volte mais. Então aproveite as oportunidades. Mas não apenas aproveite as oportunidades. Você não pode ser um pessimista. Então crie oportunidades. Faça acontecer. Faça acontecer, desenvolva. Olha, viver sem objetivos a serem alcançados é um crime contra a vida que Deus te deu. Percebeu uma forma de matar? Qual o seu objetivo na vida? Nenhum. Vive em razão do quê? O que é que te alimenta? Você vai dizer arroz e feijão. O que alimenta a sua vida? Ah, pastor, eu já estou velho, né? Já estou velho, não tem mais nada para fazer. Pelo amor de Deus, não tem mais nada para fazer. O que a Bíblia fala sobre o velho? Sobre a velha? Sobre o idoso? O que a Bíblia fala? O que o Salmo fala? Na velhice,
darão ainda frutos. Fruto é para alimentar alguém, fruto é para dar vida para alguém. Na velhice serão cheios de seiva e de verdor. Na velhice, pelo amor de Deus, o sonho acabou, você está morrendo vivo. Parou de aproveitar a vida. Parou de sonhar. Crente não para de sonhar. Então, celebre a vida. Aproveite bem a vida. Não é só com uma rede. De vez em quando tem que pôr uma rede. Você sabia que mesmo numa rede de balanço, aquela rede gostosa, que você não está fazendo nada, você faz muita coisa. Você sabia que mesmo parado, descansando, você rende muito? Você sabia que mesmo naquela cadeira em casa, sentado, descansando, sem fazer nada, você faz coisas absurdas, sabia disso? Sabia que quando você está de folga, você pode produzir mais do que quando você está trabalhando? Aproveite a vida. Aproveite a vida. Segundo lugar, vença o formalismo religioso. Vença o formalismo religioso. Isso aqui são palavras do Senhor Jesus. Vença o formalismo religioso. E como eu já disse aqui para vocês, o Senhor Jesus, ele não fala aqui de algo que seja apenas literal, não mate. Jesus está falando de algo mais intenso. O versículo 22 aqui de Mateus, capítulo 5, verso 22, eu, porém, lhes digo que basta irar-se contra alguém para estar sujeito a julgamento. Agora, perceba, ele vai dizer na parte B do versículo 22, olha isso, irmãos, quem xingar alguém de estúpido, ou ele disse também, ou chamar alguém de louco, na língua original de raca, é uma palavra aramaica, quem chamar alguém de louco, corre o risco de ir para onde? Para o inferno. Olha o que Jesus está dizendo. Espera aí um pouquinho. O fariseu, o religioso, o escriba, aquele sacerdote dos tempos de Jesus e também do tempo antigo, tinham um entendimento da lei. Não matei, cumpri a lei. E Jesus está nos ensinando que quem proferir, presta atenção se você já matou alguém ou não. Presta atenção, se você já assassinou alguém ou não. Se você está correndo o risco de ir para o inferno, palavra de Jesus ou não. Se você já proferiu alguma palavra indigna, alguma palavra suja, alguma palavra maliciosa, alguma palavra que machucou o outro, que disse que o outro é imprestável, que não vale nada. Não é não? É isso que ele está dizendo aqui. Você se tornou um assassino. Você se tornou sujeito a um julgamento. Está pensando que Jesus passa a mão na nossa cabeça? Jesus está dizendo, para com isso, deixa de ser religioso, vença esse negócio, rapaz. Você está pensando que botar um paletózinho aqui, botar um microfone ou pegar uma guitarra, né? Pegar uma bateria cheia de microfone, Deus me livre, tanto microfone na bateria, pegar isso, tocar, resolver o seu problema, desce do altar como se fosse a pessoa mais importante. Para com isso. Jesus está dizendo, eu não estou falando disso. Você quer celebrar a vida? Então vença esse formalismo religioso. Seja crente. Ele está dizendo, você trabalha no ministério, se afadiga no outro ministério, você dá o sangue, dá o suor numa obra, num trabalho, mas não cuida da inveja do seu coração. Você não cuida, você tem inveja do irmão, você tem inveja daquela irmã. Você é o cara que faz a obra aqui, faz ali, trabalha lá, mas nas escondidas você está bebendo, você está se prostituindo, você está se tornando aqui um religioso. Você precisa vencer isso, senão você está sujeito a julgamento, porque eu não vejo a aparência, eu não me importo com a aparência.
Cuide dos seus pecados. Você não pode passar por um grande espiritual na igreja, porque às vezes isso não é verdade. É isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo, você precisa mudar. Ele está dizendo, celebre a vida hoje. Celebre a vida hoje. Ó, a Pipo está fazendo 46 anos e nós somos chamados a celebrar a vida. Culto. Culto é vida, culto não é esses momentos que nós estamos aqui também, mas não apenas isso, vença o formalismo religioso. Jesus está ensinando, queridos irmãos, que o bem que nós praticamos na casa de Deus, na igreja, não anula as nossas falhas, não anula os erros do nosso coração. Olha a seriedade disso quando ele toma aqui o verso 23 e 24, nos ensinando como resolver algo errado no nosso coração. Olha aqui, verso 23, portanto, se você estiver apresentando uma oferta no altar do templo, e se lembrar de que alguém tem algo contra você, deixe sua oferta ali no altar, vá, reconcilie-se com a pessoa e então volte e apresente a sua oferta. Irmãos, isso aqui são palavras de Jesus, do tempo de Jesus e ainda pensando no Antigo Testamento. Oferta aqui nessa palavra não está dizendo apenas do envelope de dízimo ou de oferta colocados no gasofilácio. Oferta no Antigo Testamento estava falando de sacrifício. Transportando para o Novo Testamento, sacrifício agradável a Deus é o culto racional, é a vida. É todos os atos nossos aqui de culto. Então, aos olhos de Deus, não há qualquer valor em um ato de adoração, se eu estiver nutrindo pecado do qual eu tenha consciência. Jesus está dizendo, se eu estou tocando, pregando, se eu estou ministrando, se eu sou oficial da igreja, diácono cuidando lá, ou lá no som, fazendo qualquer coisa aqui no culto como um todo, e eu tenho um problema contra meu irmão, eu preciso resolver isso, porque aos olhos de Deus é isso que importa. O Senhor está dizendo, você não pode estar no púlpito pregando, se você souber de alguém que tem alguma coisa contra você e você não resolver. Você não pode estar de mal com alguém, irado com alguém e tentar fazer a obra de Deus, porque eu não aceito isso. Você precisa rever no seu coração. Está entendendo, irmão? Jesus está tratando a celebração da vida num nível muito maior do que o que os antigos pensavam e entendiam. Salmo de número 66, verso 18. O texto diz: se eu não tivesse confessado o pecado em meu coração, o Senhor não teria ouvido. O Senhor não teria me ouvido. Se o pecado do meu coração não tivesse sido resolvido, o Senhor não me teria ouvido. Agora, olha o livro de 1 Samuel capítulo 15, 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, o que agrada mais ao Senhor, holocausto e sacrifícios, ou obediência à voz dEle? Olha a pergunta, o que agrada mais ao Senhor? Holocausto e sacrifício era a forma de culto no Antigo Testamento, né? Matar o animal, o cordeiro para levar lá, é isso que Deus aceita? Ou é obediência à voz dEle? Ouça, a obediência é melhor que o sacrifício, e a submissão é melhor que ofertas de gordura de carneiros. O que o Senhor quer de nós na celebração da vida? Ele quer o nosso coração, Ele quer que a gente vença o formalismo religioso. Vença. E é uma guerra, é uma luta, é uma luta. Muito bem. Terceiro e último lugar.
Terceiro ponto, você pode falar comigo o terceiro ponto? Melhore. Esse é o terceiro ponto. Melhore, amplie os seus relacionamentos. 1 João, irmãos, lá bem pertinho do livro de Apocalipse, capítulo 3 de 1 João, verso 15, nós lemos o seguinte: quem odeia seu irmão já é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem dentro de si a vida eterna. Nenhum assassino. O sentido aqui é que nós fomos criados para viver em comunidade. Nós fomos criados para não ficar ilhados, para não viver separados. Não devemos irar, não devemos ter ódio contra o nosso irmão. Então, quando se proíbe o homicídio nesse texto de Mateus ou no sexto mandamento, estão incluídos aqui todos os graus e todas as manifestações aqui de sentido malicioso. Tudo que é malicioso. Como eu disse, o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Uma boa definição de amor, pode até não parecer, mas uma boa definição de amor é tempo. Tempo. E o melhor tempo é agora. Você diz que ama o seu marido, mas você não tem tempo para ele. Você precisa rever isso. O tempo é agora. E aí tem um negócio legal, gente. O fato de cada um de vocês estarem aqui, ou de cada um de nós estarmos aqui, é maravilhoso. Me faz concluir que você quer mais de Deus. Não é possível que todos nós viemos aqui hoje só para ver se o templo ficou melhor do que estava. Não é verdade? Eu sei que esse é um momento importante, porque a gente vai ver. Mas eu acredito que a gente quer, quando vem aqui, quer ter mais intimidade com Deus, que a gente quer ter relacionamento uns com os outros. E isso aqui é maravilhoso. O fato de você estar aqui, ou de nós estarmos aqui, está dizendo que eu quero me esforçar para relacionar, seja com Deus ou seja com os irmãos. Eu quero relacionar. Porque a igreja é relacionamento. Porque o povo de Deus precisa estar juntos. Olha, são muitas bagagens, viu? Muitas bagagens, muitas malas que a gente tem que pegar e colocar no mesmo vagão que está indo em direção à eternidade. Tem que colocar tudo no mesmo vagão e tentar caminhar para a eternidade. Eu estou terminando e quero dizer para os irmãos que quando o Senhor entregou os mandamentos para Moisés, ele classificou em duas categorias. A primeira categoria fala da adoração da igreja ao Senhor, fala da comunhão da igreja com o Senhor. Os primeiros 4 mandamentos: não terás outros deuses diante de mim, né? Ele vai falar de não ter escultura, imagem de escultura. Ele vai falar de não tomar o nome em vão, lembrar do dia de sábado para santificar. Esse é o primeiro grupo de mandamento. Adorar a Deus. Mas o segundo grupo de mandamentos fala do relacionamento do homem com o homem, de uns para com os outros. Quando ele fala que o pai e a mãe devem ser honrados, para que se prolonguem os seus dias. Quando fala para você não matar, não adulterar, para você não furtar, para não dizer falso testemunho, para não cobiçar, ele está falando de relacionamentos de uns para com os outros. Eu já falei sobre isso aqui na igreja. Mas não é para ser levado esses mandamentos aqui ao pé da letra, como os fariseus faziam. Como eu disse, não matar tem a ver com bons relacionamentos. Nós somos igreja. E a igreja do Senhor Jesus precisa estar voltada para fora. Escute isso, gente. Eu falo isso aqui há mais de 5 anos, né? A igreja
ela está aqui, mas ela precisa ter os seus olhos voltados para fora, não apenas para o seu arraial. Você sabe como é que a gente pode falar, definir a vida cristã? Como é que a gente pode pensar a vida cristã usando 3 verbos? O primeiro verbo, receber, celebrar e repartir. Mencionei isso aqui outra vez. Você recebe Jesus por meio da graça. Você celebra essa vida de Jesus. Por isso, culto tem que resguardar das devidas proporções. Culto tem que ser mais parecido com um festival do que com um funeral. Porque nós estamos celebrando a vida de Jesus. Nós estamos celebrando a libertação que nós tivemos dos nossos pecados. Celebrando vida eterna. O culto tem que ser um culto cheio da alegria e da bênção de Deus. Você celebra essa vida que você recebeu. Agora, você precisa repartir. É para isso que a igreja existe. Ela precisa melhorar e ela precisa ampliar os seus relacionamentos. Jesus, na oração sacerdotal, ele diz para o Pai em oração: Pai, eu não quero que o Senhor tire esses discípulos do mundo. Eu quero que o Senhor deixe eles no mundo, que o Senhor guarde eles do mal. Mas por que Jesus, que nós temos que ficar no mundo e não sair do mundo? Porque assim como o Pai me enviou ao mundo, eu estou enviando eles também ao mundo. Em João capítulo 15, Jesus dizendo que ele era a videira verdadeira, ele diz que nós somos os ramos colocados na videira. Com qual finalidade? Ele diz: para dar muito fruto, e o vosso fruto permaneça, porque sem mim nada podeis fazer. Mas vocês foram chamados para dar muito, muito fruto. Muito fruto. Em João 15, verso 8. Jesus vai dizer assim, ó, verso 12, João 15, verso 12, Jesus vai dizer assim, ó: tem um mandamento aí novo para vocês. O mandamento é: amem uns aos outros. Amplie os relacionamentos. Irmãos amados, eu sou grato a Deus por ser pastor aqui na Pipo, por ser pastor nessa igreja, porque eu tenho percebido que a igreja, passo a passo, ela sonha por ganhar almas para Jesus. Ela sonha para tomar cuidado com o inimigo do ótimo. Sabe qual é o inimigo do ótimo? O bom. Sabia disso? O bom é inimigo do ótimo. Cuidado com o bom. Tá bom. Do jeito que está, tá bom. Do jeito que a igreja está, tá bom. Não, pastor, do jeito que nós estamos fazendo, tá bom. Já tá bom. Cuidado. Isso é inimigo do ótimo. E nós queremos. E o Senhor quer o ótimo. Ele quer o melhor. E essa igreja tem sonhado por crescimento, por expansão, por alcançar pessoas para o reino de Deus. Aqui na Pipo, nós falamos o seguinte: nós precisamos pensar grande, começar pequeno, mas ser profundo. Pense grande, comece pequeno, seja profundo. É uma máxima que serve para qualquer área da vida. O nosso papel aqui como igreja, pensando em melhorar e ampliar relacionamentos, é ganhar, consolidar, treinar e enviar pessoas. Esse é o papel da igreja: ganhar,
consolidar, treinar e enviar pessoas, ou numa linguagem que nós sempre temos falado nessa igreja, nós precisamos, pela graça de Deus, tirar as pessoas da descrença, levá-las para a crença, da crença levá-las para a maturidade, e da maturidade levá-las à liderança, ao crescimento, à expansão, a caminhar sozinho. A igreja existe, irmãos amados, para isso. Então escute, celebre a vida. Celebre a vida. Como família, como ser humano, como crente, como servo de Jesus. Eu espero que você aproveite essa oportunidade que Deus te deu. Porque a vida, a verdadeira vida foi conquistada por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Jesus veio a esse mundo para morrer no meu lugar e no seu lugar. Jesus veio para matar a morte chamada pecado. O pecado tem levado pessoas ao inferno e o pecado tem levado pessoas a matar outras pessoas. O pecado tem levado pessoas à destruição. E Jesus veio ao mundo para morrer no nosso lugar e nos dar a vida. Não tem como viver a vida, aproveitar a vida. Não tem como abandonar o formalismo religioso. Não tem como ampliar relacionamentos, aumentar relacionamentos na cidade, com o vizinho, com o colega. Não tem como, se você não entregar a vida a Jesus e não ter Jesus como o seu modelo de vida. Por isso, se nós queremos celebrar a vida, nós temos que olhar para o doador da vida, Jesus de Nazaré. Vamos ficar de pé e vamos orar, queridos irmãos. Nós desde já, temos assim a alegria de receber os irmãos, agradecer a presença de cada um dos irmãos, os que nos visitam, os membros da igreja, os irmãos que acompanham na rede social. Deus abençoe cada um de vocês. Lembrando que nós teremos outro culto às 5:30 da tarde, às 17h30 e outro às 19h30. Hoje um dia de culto, o dia inteiro, praticamente de culto, louvado seja o Senhor. Então, vamos orar a Deus. Pai querido, muito obrigado pelo privilégio de ler a Tua palavra, de estudar um pouquinho da Tua palavra, de meditar na Tua palavra. Eu peço ao Senhor que nos ensines a celebrar bem a vida, essa vida que temos, sobretudo a vida no Senhor, a vida com o Senhor, a andarmos na Tua presença e levarmos outras pessoas a conhecer o Senhor e essa vida que o Senhor nos oferece gratuitamente através do Teu sacrifício ali na cruz do Calvário. Pedimos que o Senhor nos dê um dia gracioso, um dia de paz, de inúmeras vitórias e de comunhão de uns para com os outros. Obrigado pela igreja, obrigado pela reforma da PIPO, obrigado pelo conselho dessa igreja que tem sonhado, que tem acreditado, que tem vivido essa realidade, junto com a junta diaconal, junto com todos os irmãos. Muito obrigado por isso. Nós te agradecemos pelos 46 anos de organização desta igreja local. Pedimos que essa igreja, Senhor amado, continue sendo referência, continue sendo bênção, instrumento, que essa igreja continue sendo uma agência missionária aqui nessa cidade. Nós oramos assim em nome e no amor de Jesus. Amém. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso bendito e eterno Pai, e as consolações ternas e eternas do Espírito Santo sejam sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e para sempre. Amém e amém. Deus abençoe. Ide em paz, queridos.